Boa noite. Há 25 anos, o filme Guerra nas Estrelas surpreendia e encantava o mundo. Era o início da batalha entre o bem e o mal. Está chegando aos cinemas o segundo episódio da série, que na verdade já é o quinto, o Ataque dos Clones. Para que você não perca o fio da meada, todo sábado deste mês, o SBT coloca esse universo de magia, romance e efeitos visuais jamais vistos na tela da sua TV. Mas agora é hora de conhecer os truques e os bastidores dessa dupla trilogia que vem atravessando gerações. E é quase impossível não se arrepiar, a começar pela música. Fábrica de Sonhos. Você vai conhecer o set de filmagem de Guerra nas Estrelas, onde o único limite é a imaginação. Porque os astros de carne e osso não acreditavam no sucesso do filme. Era uma tecnologia imperfeita naquele momento. O casamento da tecnologia com a criatividade. Cachoeiras de sal e uma multidão de cotonetes na corrida mais moderna da história. George Lucas, o mago do cinema que fez fortuna com uma grande ideia. Tive a ideia de um filme que envolvia muitos efeitos especiais, muitas naves voando de um jeito que nunca ninguém tinha visto. E imagens inéditas de Ataque dos Clones. O segundo episódio de Guerra nas Estrelas que chegará ao Brasil em julho. Por trás do mais moderno estúdio de cinema, uma ideia tão simples quanto genial. O bem enfrentando o mal. O lado sombrio contra o iluminado. Com personagens que já são parte da história do cinema, Guerra nas Estrelas chega à era dos efeitos visuais totalmente computadorizados. Mas antes de viajar pela galáxia por mais de 2 décadas, nem tudo estava ao alcance de um botão. E ação! Cidades submarinas, corridas pelo espaço sideral e mais de 1000 personagens digitais. Hoje, não há nada que não possa ser criado nessa fantástica fábrica de entretenimento. Levantar o escudo! Minha ideia original para vê-las era fazer um filme que tivesse naves, criaturas e as coisas mais fantásticas acontecendo, mas a habilidade de criar essas coisas era extremamente limitada, então esperei até que tivéssemos aperfeiçoado a tecnologia digital de que precisávamos. Assim, eu poderia ter uma história que se aproximasse mais daquela que eu tinha na minha cabeça. Mas antes do sonho e dos bilhões de dólares do diretor e roteirista George Lucas se materializarem, os recursos e as ferramentas deste audacioso projeto eram quase da idade da pedra. Tive a ideia de um filme que envolvia muitos efeitos especiais, muitas naves voando de um jeito que nunca ninguém tinha visto. Comecei a procurar uma empresa de efeitos especiais, ou um departamento de efeitos especiais em algum estúdio, mas não encontrei. Em 1975, ainda era preciso convencer as pessoas de que Guerra nas Estrelas não seria um tiro na água. Contratei estudantes universitários e inventamos uma maneira completamente diferente de encarar os efeitos especiais. Então abrimos uma empresa de efeitos especiais em uma época da indústria do cinema em que não existia nada parecido. Armado com um orçamento de apenas 3,5 milhões de dólares, uma pichincha, se comparado aos tempos de hoje, Lucas iniciou o projeto. A maneira como aquelas naves espaciais foram fotografadas mudaria para sempre o curso dos efeitos especiais. Antes, os modelos eram filmados passando na frente das câmeras. Agora acontece exatamente o contrário. Ele nos mostrava algumas cenas de filmes da Segunda Guerra ou documentários que exibiam uma manobra que os aviões de guerra faziam. E tínhamos que fazer aquelas manobras com as nossas naves.
E ele queria, de algum jeito, criar cenas no estilo de um documentário, como se o cameraman estivesse lá, na ação, filmando tudo de outro avião ao lado ou de outra nave espacial ali perto. Harrison Ford, capitão solo de Star Wars, ainda não estava convencido de que a equipe de efeitos visuais tinha aperfeiçoado essa nova tecnologia. Não. Eu tinha a sensação de que era uma tecnologia imperfeita naquele momento. Bom, eles eram muito claros quanto ao que podiam fazer e como fazer, mas para os atores era muito simples, era só uma questão de imaginar o que não estava ali de verdade e reagir ao que acontecia. Agora tá ficando bom. O que é aquilo piscando? É o escudo do defletor, já era. Segurem firme, vou entrar na velocidade da... Quando o filme ficou pronto, não só apenas silenciou os que dele duvidavam, como se transformou num fenômeno internacional. Chegam as estrelas do maior sucesso de bilheteria na história do cinema. Foi muito mais eficiente do que eu esperava em relação aos efeitos especiais. Isso ficou bem claro logo na abertura, que aquilo era muito mais do que 3 idiotas e um cara vestido de macaco. Muito antes de cenas como essa chegarem às telas, elas são cuidadosamente projetadas por artistas. Rascunhos, desenhos e esboços são criados para visualizar cidades espetaculares. A caneta, o pincel e a imaginação ainda são as ferramentas mais poderosas. Mas a imaginação de efeitos cada vez mais ia além. Foi então que entraram em cena novos recursos para comunicar ideias, esboços animados, conhecidos como animatics. A primeira experiência desse tipo foi feita na contagiante perseguição de motos do último filme da série, O Retorno de Jedi. Quando fizemos Jedi, tínhamos uns 100 desenhos da sequência que dura mais ou menos 3 minutos. Pensamos em tentar um animatic, então usamos bonequinhos do Kenny Babar. Nesse pequeno set, que tinha mais ou menos 1,5 metro de largura e uns 3 metros de comprimento, eu podia visualizar todas as 100 tomadas da sequência das motos. Amuletos e criaturas de todo tipo forram o universo dos criadores de personagens. São eles que ajudam a dar vida a esse mundo encantado. A dupla trilogia, na verdade, é contada do final para o começo. Guerra nas Estrelas, apesar de ter sido o primeiro, é o quarto da sequência original da série. Foi lançado em maio de 1977 e é mais barato e emocionante para a época. Guerra nas Estrelas foi feita a partir de muitos temas e não apenas um único tema. Um deles é o nosso relacionamento com as máquinas, que são temidas, mas também são benignas. Elas são uma extensão do ser humano e não necessariamente más. Os temas são amizade e compromisso com o próximo e outras pessoas que estão à sua volta. Que você tem o controle sobre o seu destino. Que você tem um destino. Que você tem muitos caminhos a seguir e que pode ter um bom destino se você decidir não seguir um determinado caminho.
O Império Contra-Ataca chegou em 1980 e foi a maior bilheteria daquele ano nos cinemas. Eu já volto. A Estrela da Morte, o Império, foi pintado de negro e branco ou cinza. Há muito cinza, mas pálido. Quanto ao Imperador, eu o envolvi em tom vermelho, porque vermelho é uma cor agressiva. O retorno de Jedi ficaria pronto 3 anos depois. A luta entre Luke Skywalker e seu pai Darth Vader encerraria a batalha entre o bem e o mal. Darth Vader era um homem combinado. Ele era meio máquina, meio homem. É aí que ele perde muito da natureza humana, porque ele tem pernas mecânicas, ele tem braços mecânicos e está sempre ligado a um respirador. Bom, na verdade, não resta muito de humano nele. Nós podemos colocar uma passagem ali no meio. Foram necessárias quase 2 décadas para que George Lucas voltasse ao fascinante mundo de Guerra nas Estrelas. Para criar os diversos planetas e personagens exóticos de Episódio 1, A Ameaça Fantasma, ele trabalhou com o diretor de arte Doug. A cidade de Theed foi a primeira locação que construímos e foi a cidade que ditou a estética do design do Episódio 1. E foi maravilhoso porque nos deu uma boa desculpa para criar uma estética diferente de design, diferente do Guerra nas Estrelas original, sem sair do universo de Guerra nas Estrelas. Um dos maiores desafios seria a extravagante cidade Naboo. Eu queria criar uma coisa que tivesse um estilo meio mediterrâneo, uma natureza meio vitoriana ou romântica. E o fato de que os vitorianos gostam de pintar a Roma antiga e outras antiguidades com uma luz da tarde muito romântica. Eu queria ter uma cidade inteira e um mundo nesse estilo. Para eles era importante nos passar desenhos e rascunhos bastante detalhados. Assim, poderíamos ir em frente, projetar e planejar os efeitos, sabendo exatamente o que eles queriam ver na tela. Para dar vida à cidade, a equipe de efeitos visuais adicionou pássaros gerados em computador. E o mais surpreendente, cachoeiras em miniatura que contavam com uma fórmula secreta. Acabamos filmando cachoeiras feitas de sal, de uns 4,5 metros caindo das pedras. Então, o que você acha que são cachoeiras em todas aquelas cenas é só sal caindo. Cada tomada individual é quase uma pequena história, porque tudo que entra numa tomada tem que ser imaginado. É bastante parecido com arquitetura. Você tem que entender como é que vai ficar toda a estrutura antes de começar a juntar as peças. No próximo bloco, como foram criados os novos personagens de Guerra nas Estrelas. Ainda hoje, os truques de Um Mundo Encantado e imagens inéditas dos bastidores de Ataque dos Clones. Não saia daí, nós voltamos já. Com os anos, a tecnologia de ponta deu vida a uma coleção impressionante de personagens nos novos filmes de Guerra nas Estrelas. Finalmente, atores animados interagem em perfeita sintonia com seus parceiros humanos. Vocês não se acham melhores que nós, os Gungas?
Em episódio 1, essa técnica é levada ao extremo. Eu sou um toidariano, rapaz. Pressão não funciona comigo, não. Só dinheiro. Dinheiro não tem peça nem nada. Ameaça Fantasma foi de fato a primeira vez que fomos capazes de criar personagens fotorrealísticos que atuam de verdade e são totalmente digitais. Eu acho que ainda não existe outro filme que tenha feito isso. Isso vai ser um desastre! Não quero nem ver! George Lucas começava a atingir o preciosismo com que tanto sonhou. Isso não confere. Esperem, estão presos. Mais tarde, os efeitos de animação criados pela Pixar, empresa do grupo Lucasfilm, deram vida a outros filmes. Os maravilhosos Sintespianos de episódio 1, A Ameaça Fantasma, são os personagens mais impressionantes já criados por essa fábrica de ilusões. Apenas há 5 anos, não poderíamos dar vida a Jar Jar como fizemos. Não poderíamos fazer as roupas, não poderíamos fazer o vento balançar suas orelhas, não poderíamos fazer a quantidade de personagens que colocamos na tela ao mesmo tempo e não havia possibilidade de conseguirmos terminar no prazo. Cada uma das 323 tomadas do irreverente Jar Jar teve que ser cuidadosamente planejada e coreografada. Não teria funcionado tão bem se não houvesse alguém ali atuando. Não importa se estivesse fantasiado ou não. É muito mais difícil reagir ao ar do que alguém te dando alguma coisa. Eu gosto de usar dublês, usar os atores dos personagens digitais, estando no set, falando seus diálogos e interagindo com os outros atores. George filmava uma sequência com a Maddie atuando na cena, interagindo, e depois que os atores se acostumavam com isso, ele então tirava a Maddie e filmava versões limpas, sem que a Maddie e Jar Jar estivesse lá, para que tivéssemos espaço para colocar nosso personagem. Me detestar briga é a última coisa que me desejar. Só depois que cada cena era filmada é que os animadores começavam a trabalhar no computador. Era importante para eles entrar na cabeça do personagem, tinham que entender Jar Jar, e alguns que estavam confusos na maior parte do tempo não tiveram problema em entrar na cabeça de Jar Jar, porque ele era confuso na maior parte do filme. A equipe de efeitos especiais usou uma série de ferramentas de animação para introduzir Jar Jar com diálogos precisos e comportamentos físicos dinâmicos. Agora que eu tinha um personagem que podia correr e pular livremente, ter expressão e atuar, havia uma certa exuberância que eu sabia que ia ficar ligada àquele personagem por causa da minha própria exuberância de poder ter um personagem que era livre para fazer várias coisas. Não são apenas truques e efeitos visuais que tornam esses personagens inesquecíveis. Os trejeitos de cada um deles e a repercussão emocional são igualmente importantes. Quando entramos no personagem, estamos dando a ele emoções em diferentes níveis ao trabalho que fizemos antes. Emoções mais complicadas. E acho que isso tem mais a ver com a arte de contar histórias. No próximo bloco,
Os estúdios de George Lucas rompem a barreira do impossível. Você vai pegar carona no cockpit da emocionante corrida de pods. Ainda hoje, imagens inéditas de Ataque dos Clones, o segundo episódio de Guerra nas Estrelas, que chega aos cinemas no próximo mês. Você não vai querer perder essas imagens exclusivas. Depois do intervalo, até já. De filmagens e mais de 300 tomadas de efeitos especiais. E o que pouca gente sabe, essa é uma das mais complicadas cenas da história do cinema. Pela primeira vez na televisão brasileira, estão sendo exibidos os segredos dessa espetacular corrida interestelar. Estou vendo os contentores rumando para o grid de largada. A antiga paixão de George Lucas serviu de inspiração. Oh, parece que estão liberando o grid. Quando eu era mais novo, os carros eram muito importantes para mim. A velocidade e as corridas me fascinavam ao extremo a partir de mais ou menos meus 13 anos. Em A Ameaça Fantasma, eu tive a oportunidade de criar o que eu chamaria de a mais moderna corrida. Ação! Para planejar a corrida a 800 km por hora, foi criado um efeito que ilustrasse cada tomada da cena. Principalmente no exemplo da corrida de pods, decidimos criar animatics gerados em computador para colocar os storyboards em movimento. Eles editaram todas as cenas juntas para que tivessem uma boa ideia do tempo, do ritmo e das velocidades envolvidas, e exatamente quais as tomadas seriam necessárias para contar a história, e isso foi tremendamente útil pra gente. Muitas de nossas tomadas são cópias fiéis dos animatics. Você para, dá uma olhadinha para cima, aí você vê... A produção da corrida começou em Londres. Você vai para o outro lado, Jake. É lá que o povo da areia vai atirar em você. Anakin Skywalker, interpretado por Jake Lloyd, foi filmado contra um fundo neutro de tela verde, com movimentos feitos pela equipe no set. Você vai entrar no desfiladeiro, Jake. Verdade. Dá uma olhadinha nisso aqui. De volta aos computadores, surgia o terreno traiçoeiro de fundo, visto durante toda a corrida. Sabíamos que podíamos filmar tudo de um helicóptero e poderíamos ir a vários lugares para tentar criar um ambiente de onde iríamos filmar. Mas conforme os storyboards iam ficando cada vez mais reais, Jon Knoll virou para mim e disse: sabe, acho que podemos fazer tudo em computação gráfica. Era um terreno deserto que não existe em lugar nenhum do mundo. Na velocidade em que estávamos indo, não podíamos fazer um modelo grande. A única solução real que a gente tinha era fazer os terrenos gerados por computador. Além da paisagem de fundo, também era preciso criar o time do mal e seus diferentes veículos. Cada pod é completamente diferente. Não tem nenhuma peça igual entre eles. A ideia era que muitos deles teriam sido feitos à mão, em oficinas caseiras. Alguns eram de equipes de corridas mais sofisticadas, mas todos eram diferentes e nós tentamos fazê-los correr de maneiras diferentes.
Só usamos modelos reais e tangíveis para quando estavam parados e foram usados em algumas tomadas também paradas no grid de largada. Mas todo o resto que está em movimento foi uma versão de computação gráfica daquelas máquinas e pods. As tomadas mais dramáticas dessa sequência são as batidas em alta velocidade e as capotagens. Do ponto de vista logístico, virou um pesadelo tão caro que John resolveu tentar ver o que poderíamos fazer na computação gráfica. E acho que os resultados são impressionantes. A equipe de efeitos usou simulações computadorizadas realistas para produzir as dinâmicas batidas ao estilo da Fórmula 1. Um monte de fogo, não era isso que queríamos. Queríamos inércia. Essas coisas batem, elas continuam andando, os pedaços se espalham, quebra tudo e voam pedaços para todos. Quando Anakin cruza a linha de chegada como vencedor, é recebido por uma empolgante multidão de espectadores. Comemoram sua vitória. Que coisa incrível! O público vai à loucura! Difícil de imaginar que toda aquela torcida era uma miniatura em escala, formada por uma multidão de aproximadamente 350 mil cotonetes. Em pelo menos 4 grandes tomadas, foi mais fácil e funcionou perfeitamente bem deixar os cotonetes lá e assim encher as arquibancadas com 350 mil espectadores. Foi uma arquibancada cheia de cotonetes. Toda a fantasia em torno da mais moderna corrida já concebida não foi apenas uma vitória do jovem Anakin, foi também um marco para os estúdios de George Lucas. Eu estou extremamente orgulhoso da ILM e do que eles alcançaram. Tudo o que eu fiz foi tentar mostrar a eles o caminho que permitiu que trabalhassem e prosperassem, que desenvolvessem sua criatividade. No próximo bloco, os primeiros astros de Guerra nas Estrelas e os bastidores de Ataque dos Clones, o mais novo episódio da série. Você não pode perder. Até já. Tem uma fala que eu me lembro do texto original que não está no filme. Quando Han Solo diz: olha, eu cumpri a minha parte no trato, eu estou voltando com a minha nave. Os estranhos personagens de Guerra nas Estrelas se modernizaram com o tempo. Hoje, grande parte é composta por atores digitais. Porém, nos filmes mais antigos, o trabalho humano era fundamental. Era ele quem criava o sentimento que cativou o público, mesmo por trás das máscaras. Claro que estou preocupado. E você devia estar também. O Lando e o pobre Chewbacca não voltaram desse lugar horroroso. Não tenha tanta certeza. O atrapalhado C3PO e seu inseparável parceiro R2-D2 são os únicos personagens que participam de todos os episódios da série. R2 tem certeza de que o lugar é este? Acho melhor eu bater. O estilo de filmar de George é difícil, ele nunca fala nada. Ele nunca me pedia para fazer uma cena em particular. Ele apenas dizia ação, corta. Incrível. Na verdade, algumas vezes ele dizia apenas incrível, mas geralmente ele não falava nada. Mas o que é isso? R2?
D2. O meu agente disse que havia um cineasta americano com um filme com um orçamento curto, um filme de ficção científica onde o tal personagem usaria fantasia o tempo todo e teria efeitos especiais. Ele quis me ver com outras centenas de pessoas na Inglaterra que foram chamadas para o personagem que seria um robô. Eu disse não. Mas ele era muito simpático depois que eu o conheci melhor. Resumindo, acabei aceitando. Eu recebi um telefonema de alguém que me perguntou: você estaria interessado em um filme de ficção científica? Eu disse sim, qual é? Eles disseram: olha, você vai atuar vestindo uma roupa cheia de pelo e usando uma máscara. Eu disse: tudo bem, e o que mais? Então eu fui me encontrar com George Lucas. Era o ano de 1976. Fiz a entrevista e 20 minutos depois eu consegui o papel. Vou entrar na velocidade da luz. Não importa. Ainda que a tecnologia atual esteja anos-luz à frente, os astros que participaram da trilogia final de Guerra nas Estrelas jamais perderão o brilho. Tem uma fala que eu me lembro do texto original que não está no filme. Quando Han Solo diz: olha, eu cumpri a minha parte no trato, eu estou voltando com a minha nave. Aí eu digo: mas nós não podemos voltar, o medo é a maior defesa deles. Eu duvido que a segurança deles lá seja maior do que era em Aquilai ou Salas. E o que existe lá deve estar dirigido para um ataque em larga escala. Aí eu pensei assim: quem é que fala desse jeito? Eu disse pro George: você consegue escrever essa droga, mas eu não consigo falar. Não é? Mas ainda assim é verdadeiro. Existe um macete especial para se falar, mas só que leva alguns minutos para o cérebro calcular as coordenadas. Eu estava um pouco irritada porque eu não conseguia ver outra forma de falar aquele diálogo. E ele me chamou num canto. George, acho que foi a conversa mais longa que tivemos. Eu me lembro que ele falou sobre a motivação de Leia. Ela está falando sério. O planeta dela está em perigo. Ela não gosta nada disso. Aí eu entendi. Era uma coisa realmente muito séria. Tão surpreendente quanto os fantásticos efeitos e a criatividade de Guerra nas Estrelas é o fato de que, mesmo com o lançamento dos primeiros episódios da série, já sabemos o final da história. O bem vence o mal. E Luke Skywalker, o Cavaleiro Jedi, derrota o símbolo do lado negro da força, Darth Vader. Esses filmes tratam do fato de que todos nós temos o bem e o mal dentro de nós e que podemos escolher que caminho tomar. O equilíbrio pretendido. No SBT Repórter da próxima semana, você vai ver as imagens inéditas dos bastidores de Ataque dos Clones, o mais novo filme de Guerra nas Estrelas, e as artimanhas que os gênios da tela prepararam para o primeiro filme totalmente digital em toda a história do cinema. O próximo filme é uma história de amor. Vai continuar a ter personagens digitais. Jar Jar deve estar de volta, mas não vamos expandir a tecnologia. Eu simplesmente vou continuar a contar a história usando aquelas ferramentas. E não se esqueça, no próximo sábado à noite, o SBT exibe o retorno de Jedi, o último episódio de Guerra nas Estrelas. O SBT Repórter de hoje termina aqui. Boa noite.
CYB 618, TV SBT Canal 5 de Porto Alegre. Amanhã às 21 horas, Casa dos Artistas. E logo após, Programa do Ratinho.